nova conversa sobre adoção se justifica, como vocês sabem, porque nós tivemos recentemente, já não é mais tão recente assim, mas desde a minha última vinda aqui ao AB de Santos, nós tivemos a aprovação daquilo que se chamou de nova lei de adoção, né? Uma legislação que foi pensada para reorganizar as normas sobre este tema e reintroduzi-las no Estatuto da Criança e do Adolescente. O foro, o local apropriado para se cuidar deste tema e aquele que se encontrava, de alguma forma, capenga, sem a integralidade das normas, desde a aprovação do novo Código Civil. Mas essa nova lei de adoção, se é que nós podemos chamá-la de nova, ela acaba reorganizando o sistema normativo a respeito desse assunto, mas não traz para aquilo que talvez interesse mais para as pessoas envolvidas grandes modificações. E o que é que eu estou chamando aqui de as pessoas mais interessadas, as pessoas mais de perto envolvidas com essa questão? São, obviamente, as crianças que se encontram numa situação de abandono, sem o exercício efetivo do poder familiar, e também aquelas pessoas que, por alguma razão, optam por esta via, a via da adoção, para ampliar ou mesmo para constituir as suas famílias. Outro dia, vendo uma pesquisa que foi realizada com pessoas que se encontravam na fila de adoção, ou pessoas que tinham recentemente, a pesquisa entrevistava pessoas que tivessem conseguido a adoção nos últimos 3 anos. Quer dizer, ela tinha lá um grupo específico de entrevistados e essas pessoas responderam uma série de questões, mas aquilo que mais me chamou a atenção, analisando os dados, diz respeito à classe social dos adotantes. Eu confesso a vocês que, por preconcepção, por preconceito, eu acreditava que o maior percentual de famílias que estivessem na fila de adoção ou que tinham conseguido a adoção há pouco tempo fossem pessoas de classe média alta. E qual não foi a minha surpresa? Esse é o problema, às vezes, da gente ficar muito envolvido só com os aspectos teóricos, dando aula e advogando pouco, não que a gente advogue pouco, mas nos dedicando a outras áreas. A minha surpresa, então, foi a de perceber que a maior parte das pessoas que faziam questão de adotar uma criança eram pessoas da classe média e da classe média baixa, e não da classe média alta, como eu disse, por preconcepção, por preconceito, eu acreditava que fosse a maior parte delas. Eu tive acesso a essa pesquisa numa dissertação de mestrado que eu examinei, e a candidata, uma procuradora do Estado, também chamou a atenção dela esses dados, mas ela não dava uma razão para isso. E a pergunta que eu fiz na defesa do mestrado dela, na banca examinadora, foi justamente a que ela atribuía essa situação. E ela disse: olha, eu também fiquei muito surpresa, não fazia muita ideia de que fosse assim, mas eu acho que é em decorrência da cultura brasileira, de que onde comem 2, comem 3, onde comem 4, comem 5, e aí as pessoas acabam ampliando as suas famílias por meio da adoção. Eu disse: bom, pode até ser, mas a verdade, eu acho, e isso de novo é um preconceito, uma preconcepção, porque eu não tenho como provar que seja isso,
mas eu tenho a impressão que isso se deve aos altos custos dos métodos de concepção artificial. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes as pessoas até podem ter a intenção de adotar, mas elas acreditam, porque ouviram dizer ou porque conhecem alguém, que esse processo é um processo lento, moroso, desgastante, frustrante, e isso tudo acaba muitas vezes fazendo com que aqueles que têm algum dinheiro extra optem por métodos artificiais de fecundação. A esses métodos, uma parcela da população não tem acesso de modo facilitado. E aí acabam sendo mais generosos, mais suscetíveis à frustração, mais suscetíveis à morosidade, mais suscetíveis a essa circunstância que afasta aqueles que têm mais dinheiro. Se isso é verdade ou não, como eu disse, eu não sei. Eu não tenho condição de afirmar sem correr o risco de ser preconceituoso, e vejam que eu estou aqui fazendo uma diferença entre os pré-conceitos e o preconceito, né? Muito embora ambos tenham a mesma origem, a verdade é que há uma percepção na sociedade de que o sistema de adoção é um sistema falho. E ele é um sistema falho porque muitas vezes os envolvidos neste processo não conseguem flexibilizar os seus desejos. O que eu estou chamando aqui de flexibilizar os seus desejos? Nós todos somos criados numa sociedade em que o início da vida, o nascimento, a chegada de um novo membro ao grupo familiar é muito festejada, é muito aguardada, é muito comemorada, e quando nos deparamos com uma situação como aquela da adoção, em que a criança já chega com algumas jornadas de vida, né, a família muitas vezes se sente dificultada, ela se sente roubada numa circunstância que puxa vida, os primeiros dias de vida, as primeiras semanas, os primeiros meses, os primeiros anos de vida dessa criança eu não assisti. Eu não plantei a minha sementinha, eu não dei a minha colherada na formação dessa criança, né? E aí isso vai criando, ou pode criar, uma situação de certo desagrado, de certo dessabor, e isso faz com que o brasileiro, de um modo geral, e aqui não vai nenhuma crítica a quem eventualmente esteja numa lista de adoção e tenha esta opção, porque isso é do foro íntimo de cada um de nós, e eu não quero aqui parecer aquele que está apontando o dedo e dizendo você está agindo errado, porque eu não sou dono da verdade, nenhum de nós é, mas a verdade é que nós muitas vezes nos assustamos com a possibilidade de recebermos uma criança mais velha, de recebermos uma criança que já tenha passado e tenha condições de verbalizar aquilo que ela vivenciou, né? Tenha passado pela sensação do abandono. Essa circunstância é uma circunstância difícil para cada um dos que convivem em qualquer momento da vida com uma criança que pode ser filha biológica dos pais, pode ter vivido a vida inteira com eles, mas se ela pressentir
que alguma coisa pode acontecer, que os pais podem estar se separando, ou que um deles pode estar doente, ou como aconteceu com uma tia minha, gente, eu tenho uma tia que é 4 anos mais velha do que eu, ela foi temporona 10 anos depois do 8º filho dos meus avós, e o meu avô era 16 anos mais velho do que a minha avó. Então vocês imaginem, ela nasceu, meu avô tinha mais de 65 anos de idade. Minha mãe conta que um dia ela estava escondida lá em casa, atrás de um sofá, eu era bebezinho, chorando, e minha mãe foi perguntar o que é que está acontecendo. Ela disse: eu não vou ter a oportunidade de viver com os meus pais. Uma criança de 4 anos e meio para 5 anos. Eu não vou ter a oportunidade de viver com os meus pais como seu filho terá. Porque ela olhou meu pai e minha mãe, que eram jovens, olhou meu avô e minha avó, viu que ela não distava de idade muito relativamente a mim e disse: eu vou perdê-los em algum momento, né? Essa criança de 4 anos e meio conseguiu dizer deste modo tocante que ela estava prestes a vivenciar um abandono decorrente da condição natural da vida. De fato, meu avô não sobreviveu muitos anos mais. Agora, na hora em que essa criança, e como essa, qualquer uma outra que tenha passado por essa sensação, verbaliza isso, nós temos dificuldades de lidar com essa realidade. E talvez por isso as pessoas acabem preferindo a adoção de uma criança recém-nascida, de uma criança com as mesmas características étnicas dos membros do casal, de uma criança do sexo feminino.